Acho que o som deve estar saindo agora. Vamos esperar um pouquinho mais. Ver o retorno do som. Acho que o som... Agora sim. Assim. Beleza. Estamos mais um dia para fazer uma live que você possa gostar desta live de hoje, também nessa sexta-feira, para que possamos falar da palavra de Deus, expor capítulos, versículos bíblicos sobre o assunto, que o nosso assunto hoje é qual a diferença entre a lei e a graça. Então, que você possa saborear esta live de hoje, bate-papo na palavra. Bem, pastor Toninho, vamos lá? Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. E que essa palavra, ela possa, esse bate-papo na palavra, possa te acrescentar, né? E esclarecer algumas coisas que você possa ter dúvida. E comente aí na live, né? Pode fazer alguma pergunta, se você quiser. E nós responderemos com o maior prazer, se soubermos. Amém? Então, qual a diferença da lei e da graça, né? Então, assim, eu não quero falar da lei de Moisés, né? Porque senão a gente vai ficar aí uma semana conversando, batendo um papo sobre isso e não vamos chegar num denominador comum, né? Por ser muito abrangente o tema e diversas opiniões, divergências teológicas, né? Mas eu quero partir do seguinte princípio, que a lei é tipo de uma obrigação, né? Se você pegar uma lei natural, você é obrigado a cumpri-la, né? À risca, você está sujeito a tantas outras coisas, né? E a graça, eu vejo assim que é pela obediência e pelo amor que a graça nos alcançou, né? Eu quero só começar assim falando sobre na lei, o sacerdote, eu quero enfatizar mais a salvação, tá? Entre a lei e a graça. No Velho Testamento, embora eu vejo que a graça ela anda de mãos dadas com a lei. Essa é a minha opinião, né? E nós vamos ver nas Escrituras Sagradas que a graça ela não está só no Novo Testamento. A graça está desde o início, desde a fundação de todas as coisas, desde quando Deus criou a terra, quando criou o homem, a graça já estava presente. A graça não é do Novo Testamento, ela vem do Velho Testamento. E nós vamos ver no decorrer dos versículos e no decorrer do bate-papo, nós vamos ver isso. Eu só queria deixar uma coisa assim, inicial bem esclarecida. O sacerdócio, na lei, no Velho Testamento, ele todo ano ele fazia um sacrifício na festa dos tabernáculos, ele sacrificava pelos pecados dele e pelos pecados do povo Israel. E que fala lá em Hebreus 9:13, fala assim: se a aspersão do sangue do bode de touros e das cinzas de uma novilha santificada os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, assim, o sacerdote todo ano ele fazia um sacrifício de um cordeiro. E Jesus ele veio como esse cordeiro, porque todo o Velho Testamento eles estão indicando para Jesus, estão anunciando Jesus, o que Jesus viria fazer na Terra, né? Todo o Velho Testamento, tanto é que fala que é a sombra do Novo Testamento, né? Então assim, Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu uma só vez, como fala lá em Hebreus 10:12, que fala assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, Jesus ele veio sacrificou por nós, por uma vez, para não ter mais que as pessoas, o sacerdócio, tivesse que fazer sacrifício todo ano. E eu vejo assim, hoje, em muitas igrejas, em muitas instituições, que eles continuam andando na lei, fazendo sacrifício. Não digo nem todo ano, é toda semana, todo mês, fazendo sacrifício para poder caminhar, né, com Deus. E hoje eu vejo as pessoas fazendo sacrifícios, né? E Jesus, ele foi o nosso Cordeiro Pascual, ele morreu por nós, ele morreu uma vez para nunca mais ter que morrer outra vez. Então, assim,
não há mais necessidade de o sacerdote fazer sacrifícios uma vez por ano, como fazia na festa dos tabernáculos. Então, Jesus ele veio morrer para com todos, não só simplesmente para uma nação, para um povo, mas para todos aqueles que nele crê e confessar com as suas bocas e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem a vida eterna, ele tem a salvação. Então, Jesus veio cumprir a lei, mas ele ser um sacrifício, e não precisa mais o sacerdote fazer sacrifícios. Eu quero dizer para você nessa noite, você não precisa ficar fazendo sacrifício, o sacrifício já foi feito. O que nós precisamos é obedecer aquilo que Deus mandou nós fazermos. Eu acho que é importante dizer que as duas coisas, né? Vou falar de coisas para se referir as duas bênçãos, na verdade. Tanto a lei como a graça veio nos trazer salvação. As duas coisas veio de benefício para a humanidade. Então, acredito eu que é o que você está dizendo, de uma certa forma, não dá para separar as duas coisas, né? Porque, na verdade, a própria palavra diz assim, que Jesus veio cumprir a lei, né? Jesus veio dar andamento àquilo que foi, como posso dizer, planejado, né? Ou não sei se eu posso dizer complementar, né? Mas é mais ou menos isto. Então, assim, de uma certa forma, estão ligados. Agora, não podemos dizer que a lei e a graça ela foi estabelecida, né, por causa de um erro de Deus, né, porque às vezes passa na cabeça daquelas pessoas que não acreditam em Deus, esqueci o termo, não acreditam em Deus, e elas dizem desse ser divino, que é o nosso Deus, na verdade é o eterno, né? O Yahvé, é o próprio Jesus, né? Que é o Deus encarnado entre nós, que dizem que começam a arranjar pretextos e dizer algumas coisas, como dizendo que Deus não sendo soberano, e como Deus tivesse, se eles acreditassem, né, como Deus tivesse errado, né, com a humanidade, e Deus está querendo consertar o erro dele. Por isso que ele determinou ou estabeleceu a lei, e por isso que ele determinou e estabeleceu a graça. Não tem nada lógico em cima disso. Deus veio, na verdade, se é dizer que veio consertar, ele veio consertar porque o homem errou, e o homem pediu socorro e precisa de Deus. Então, a lei e a graça são benefícios para nós, né? São benefícios para nós até hoje. E hoje, como você falou, né? Não vamos entrar nesse assunto como uma lei, como é que eu posso dizer que você falou? Como uma lei lá no passado, mas vamos dizer como uma lei bíblica, toda a lei, toda a palavra, né? Que é estabelecida como ordem, como regra, né? E lá, talvez com certeza você vai citar isso, né? A graça já estava sendo revelada lá atrás, né? Lá atrás ela já estava sendo revelada. Então, a lei e a graça estavam lá, né? Andando, porque Deus veio trazer salvação através desses dois instrumentos, né? Então, porque como Jesus estava desde o início, a graça estava ali. O próprio Jesus estava ali. Lá em Apocalipse 13:8, fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Já desde quando foi criado, o Cordeiro já foi morto. Ele já sabia que teria que passar por isso. É verdade. Então, a graça já estava presente lá, né? E lá em Romanos 10:4, fala assim, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, assim, quando eu creio em Jesus, Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu caminho, porque ele falou, quem quiser vir após mim, Mateus 16:24, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, assim,
o fim da lei é Cristo. Mas se eu não estou em Cristo, eu estou sujeito à lei. Porque a lei está vigorando. Porque o pessoal fala, não, a lei não vigora mais. Não, a lei vigora ainda. Porque se eu não estou em Cristo, eu estou debaixo da lei. Infelizmente, muitos cristãos, eles estão debaixo da lei porque eles fazem sacrifício para isso, fazem sacrifício para aquilo outro, e como se fosse... se o sacrifício de Jesus não tivesse sido suficiente ali naquela cruz, morrer então, por mim e por você, pelos nossos pecados. Então, muitas vezes, o que a gente falou nas outras lives também são rituais, né? Rituais. Lá em Romanos 6:23 fala assim que o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo, nós temos a vida eterna, né? Fora de Cristo, eu estou debaixo da lei. Mas a lei vai me pressionar para que eu busque o Salvador, que eu busque Jesus Cristo, para que eu me arrependa dos meus pecados. Porque não... infelizmente, eu não gosto dessa palavra, mas infelizmente as pessoas estão fazendo da graça uma desgraça na sua vida. Como eu sempre falo, a graça não é uma autorização para você pecar, mas sim para você se transformar, né? Muitos estão pregando a graça sem o arrependimento e sem a obediência. Não existe graça sem obediência. A graça existe porque Jesus obedeceu à morte de cruz, ele foi obediente até o final. E pela sua obediência, nós alcançamos a graça pela cruz. E na cruz nós temos a graça, pela nossa obediência. Por isso que Jesus, ele quando fala com os seus discípulos, lá em Mateus 16:24, ele é bem claro, ó, quem quiser, ninguém é obrigado. Ó. Quem quiser vir após mim, não é obrigado. Mas quem quiser vir após mim, quem quer andar na graça, você precisa andar na obediência. Você precisa andar em submissão à palavra de Deus. Porque eu vejo assim, a lei assim, só assim, no Velho Testamento, quando o sacerdote ia fazer o sacrifício, né, na festa do tabernáculo, ele entrava do lado esquerdo assim, tinha uma pia, e ele se olhava, porque ele se via na água, ele se olhava e via os seus pecados, e ele tinha que se sacrificar pelos seus pecados. Só que Jesus, ele veio morrer por mim, por você, sem pecado algum. Né? Então, assim, a lei mostra o teu pecado, para você ir para o arrependimento, para você ir para Jesus Cristo. Então, a lei, ela te mostra quem você é, a lei. A lei mostra quem você é no sentido de pecado. Mas Jesus fala, eu sou a graça, vem a mim que você não está debaixo da lei. Eu acho que uma outra comparação, se é possível fazer, e uma coisa interessante que você falou da lei da graça, né, tal. Então, a lei ainda está, de uma certa forma, vigorando, né, e a graça está no meio de nós, mas a lei aponta para os nossos pecados, né, e para correções. E aí, quando, de repente, a gente fala assim, eu não tenho condições de cumprir, ou melhor dizendo, eu sou incapaz de cumprir tudo isso. Aí vem a graça de Deus, né? E aí eu faço uma comparação que tem pessoas, né? Há pessoas, e eu também acredito que sim, claro, sim, que creem bastante no amor de Deus, e é verdade, tem que crer mesmo, ele é um amor eterno, difícil de expressar, nunca poderemos expressar, e nunca poderemos devolver este amor para o Senhor, porque o amor dele é maior do que o nosso, que a gente pode compreender. Agora, as pessoas vivem falando de amor, 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 e esquecem da justiça. Então, exatamente, o amor de Deus é tão grande, que ele estabelece a sua justiça pelo amor. A graça de Deus é tão grande, que ele estabelece a lei pela sua graça. É a mesma coisa. Então, graça, lei, amor e justiça. Então, não há como você desligar essas coisas, né? Porque não há dizer assim, é como você falou, agora eu vivo na graça, né? Então, se eu pecar, não tem problema. Mas ali diz assim, peraí, mas você leu aqui, como dizendo, né? Você está vendo isso aqui, ó, existe uma regra, sim. Existe a palavra, existe a direção, né? O senso de direção. Então, por isso que diz assim, pecado, né? Errar o alvo, né?
Aí a gente percebe que sim, há uma lei, sim, há uma direção, e muitas vezes a gente é incapaz até de muitas vezes de cumprir, porque somos humanos, está provado lá no início do mundo, e aí vem a graça que nos sustenta e nos levanta para cima, porque a gente pede, Senhor, misericórdia, a gente não consegue andar certo, nos ajuda, nos sustenta, né? E essa graça é poderosa que nos envolve, nos leva para cima. E tem uma palavra que cai bem na graça, é socorro, me ajuda, Deus. Essa é a palavra correta. Socorro, me ajuda, ó Deus, Quando você está exatamente. debaixo da graça, você fala, socorro, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém sem a tua presença, sem o teu Espírito Santo. Isso é a graça. Você reconhecer que não é nada sem a presença de Deus, né? E a própria palavra lá, Paulo fala aos Coríntios, né? Em 2 Coríntios 5,17, a palavra fala, se alguém está em Cristo, continua a mesma coisa? Não. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram. E tudo se faz o quê? Novo. Na minha frente, tudo se faz novo. Eu não ando. Pessoas que andam no passado estão debaixo da lei. Pessoas que ficam só olhando para o passado estão debaixo da lei. Ah, me fizeram isso. Você está debaixo da lei. Você não está sendo renovado pela graça. Né? A graça não, você não está debaixo da graça, você está debaixo da lei, você está debaixo da vingança, olho por olho, dente por dente. Então, assim, se eu estou em Cristo, há uma mudança na minha vida. Precisa ter mudança. Se eu continuo a mesma coisa, eu vou te dizer para você, você não está debaixo da graça, você está debaixo da lei. E a lei vai te apertar para que você busque o Salvador Jesus Cristo, para que você viva debaixo da graça, na dependência dele. Não existe graça sem discipulado, sem correção, sem disciplina. Não existe graça. Não existe a graça sem o discipulado. Não existe graça sem cruz. A graça está ligada com a cruz. Eu tenho a graça na cruz. Sem a cruz eu não tenho graça. Né? Lá em Efésios, deixa eu ver aqui, Efésios. Acho que é Efésios 2. Efésios 2, 8 a 10, fala assim, pois é pela graça que sois salvos, por meio do que? Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Então, assim, o Senhor não quer que você se converta a uma religião, uma denominação, Ele quer que você nasça de novo, que você seja uma nova criatura, seja conduzido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo e obedecendo os princípios de Deus, os princípios que Jesus nos ensinou. Então, assim, pois pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. Não é por meio de sacrifícios, mas por meio da fé. No Velho Testamento, havia o sacrifício. E tem muitas pessoas hoje dependendo de sacerdote, fazendo sacrifício para eles. E eles não entram. Jesus, quando morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima e embaixo para que eu e você tenham acesso, não somente o sacerdote tenha acesso ao Santo do Santo, como era no antigo tabernáculo, mas hoje você é o tabernáculo. É isso que você precisa entender, que você é o tabernáculo, você é morada, você é casa de Deus, o Espírito Santo quer habitar em você. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele quer habitar em você. Você é o tabernáculo, não mais aquele feito por mãos de homens, mas feito por Deus. Você é o tabernáculo vivo, isso é a graça. Você ser o tabernáculo, morada do Deus Altíssimo. Quando eu penso nessas coisas, eu começo a ficar louco, Eu falo, coisa doida, Deus, sabe? Um ser humano cheio de erros, cheio de falha, mas Deus, ele confia, porque quando eu estou debaixo da graça, eu me torno morada dele. Ele quer fazer morada, ele não quer te visitar uma noite, ele não quer te visitar. Eu vejo, às vezes, na internet, olha, amanhã Deus vai te abençoar. Não, Deus, ele vai te abençoar agora, não é amanhã, é agora que ele quer te abençoar. E você precisa entrar e tomar posse disso para a sua vida. Não precisa fazer sacrifício. Jesus fez o sacrifício, essa é a graça, é o dom que eu não merecia, que você não merecia, mas ele quis morrer por mim e por você.
Para quê? Para que nós fosse chamado de filho e não de bastardo. Para que você fosse chamado de filho e não de crente. Para que você fosse chamado de filho sei lá, qualquer outro nome que uma denominação ou qualquer coisa pode te chamar. Porque ele quer te chamar de filho. Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos a voltar. E eu tenho a graça na cruz. Fora da cruz eu não tenho nada. Fora da cruz eu não tenho nada. É através da cruz, do sacrifício de Jesus, que eu e você entramos na graça. É interessante que você falando isso, né? E Jesus, nós somos tabernáculos, né? O privilégio que nós temos, né, de ser, né, habitação de Deus, habitação de Jesus, né, em nosso coração. Eu estava pensando por esses dias que o privilégio que temos, porque vamos dizer assim, numa linha cronológica, né, de apresentação que a Bíblia nos apresenta, os anjos já estavam criados, né, já existiam antes do homem, né, pelo que eu entendo. Sim. E é interessante que chegou uma hora que Deus falou assim, eu vou criar também um outro ser, o homem, a mulher, e daí vou fazer uma grande população e nações, tal, que eu quero esses aí para mim. Interessante, né? Eu fiquei pensando no privilégio de estar, né, de ser filho de Deus, e ele deu atenção, toda a atenção para o homem. No entanto, que a palavra diz assim, que ele ia à tarde falar com Adão, né? Deus sempre amou falar com o homem. E aí é uma coisa interessante, porque ele poderia estar com pleno relacionamento com os anjos, mas ele quis relacionamento com os homens. E é ao ponto que ele disse assim, olha, faça o seguinte, eu vou te dar a responsabilidade de dar nome para os animais, né? Então, ele começou a ter um relacionamento com o homem e começou a passar responsabilidades, e, no entanto, por quê? Porque ele amava e ama o ser humano, né? O homem e a mulher. E eu fiquei pensando no privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus, né? Criaturas, e para quem aceita Jesus como Salvador, que é a graça, nós nos tornamos filhos, né? Então, que privilégio. Você falou de tabernáculo, eu estava pensando algumas semanas aí, e aí quis falar sobre isso. Então, lá em João 15:5, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Se ele falou que eu sou a videira verdadeira, é que existem videiras que não são verdadeiras, né? E a videira, aquele que está, o galho que está enxertado nessa videira verdadeira, que está firmado em Cristo Jesus, na rocha, ele, porque a vida dele, ele produz, na sua vida cristã, o resultado que é produzir frutos e permanecer nele, firmado nele. E a lei de Deus, assim, você pode ver que muitas pessoas buscam várias coisas, né? A pessoa quando não tem Deus. E tem uns até que dizem que tem Deus e ficam buscando outras coisas paralelas. Às vezes a palavra não é suficiente para ele, às vezes as escrituras sagradas não é suficiente para ele, Jesus não é suficiente para ele. Infelizmente, tem pessoas ainda assim. Por quê? Porque estão debaixo da lei, não debaixo da graça. Porque assim, a lei de Deus, ela atua nesse processo como eu falei no começo, um espelho, como eu falei do sacerdote que ele se olhava, ele se vê e começa a ver os erros e ele começa a buscar algo para suprir ou para tirar esses erros da vida dele. Ele começa a buscar religiões, buscar seitas, buscar tantas outras coisas, né? Às vezes tenta saciar sua alma, os seus sentimentos e emoções para suprir aquele vazio que só Jesus pode suprir, esse vazio que você tem. Você que está me ouvindo nessa noite, só Jesus pode suprir e só Jesus salva, não existe outro salvador. Eu não morri por você, mas foi Jesus que morreu por você. Não tem outro que morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, para que nós, através da graça, através desse dom não merecido, através do amor de Jesus, nós temos acesso direto ao Pai. Então, assim, a lei de Deus, ela atua nesse processo, ela te mostra, né,
A lei te mostra quem você é, os teus erros, mas para quê? Para que você busque o Salvador, o Yahshua, Jesus Cristo, como o teu Senhor e Salvador. Para que você busque esse Salvador, né? Muitos falam e pregam ideias que ali só funcionou no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, e a graça no Novo Testamento. Isso é uma ideia errada. É uma ideia equivocada, porque as duas sempre andaram de mãos dadas. Cada uma o quê? Cumprindo as suas funções. Porque se não existisse a lei, não precisava existir a graça, porque você já ia viver sem julgamento. Agora, a lei existe para te mostrar e para que você busque Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Como eu falei no começo, Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Lá, em 2 Timóteo 1:9, fala assim: tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, rebeldes e irreverentes, e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os prejuros, e para os que for contrária à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Então, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos, antes dos séculos. Portanto, os pecadores do Antigo Testamento também foram salvos pela graça. Os caras falam, você está louco? Jesus já estava lá. Então, os pecadores do Antigo Testamento, eles também foram salvados pela graça. Eles deveriam manter o quê? A fé no Cordeiro, que Deus queria mandar o Cordeiro. Em Gênesis 6:8, a palavra fala assim que Deus, Noé achou graça diante de Deus. A graça são as nossas atitudes. Eu quero te perguntar essa noite, as tuas atitudes têm gerado graça na vida das pessoas? O teu testemunho tem gerado graças na vida das pessoas? Será que o que você faz, as pessoas vê a graça, a presença de Deus na sua vida? Abraão foi salvo o quê? Pela graça. A graça é um meio universal e eterno de Deus para salvar os pecadores. É somente através da graça, somente através de Jesus Cristo que nós somos salvos, irmãos. Verdade. E é interessante dizer o seguinte, que a graça se refere a Jesus, né? Nós estamos falando dele. Amém. Nós não agora, talvez nesse momento, não pronunciamos a palavra Jesus, mas nós estamos falando o nome Jesus, mas nós estamos falando dele. Agora, é importante dizer que é o seguinte, você disse uma coisa interessante, que não foi nós que morremos na cruz, não fui eu, não foi você, não foi nenhum outro, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Morreu no Calvário para trazer salvação. A palavra de Deus nos explica em 3 pessoas, né? Vou usar esse termo, em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E aí, um testifica ao outro, né? Ou, por outro, né? Um testifica por outro. Não há possibilidade de sair dessa esfera dos 3. Por quê? Eu vou usar esse termo, porque os 3 se complementam, mas não é bem isso. Mas se você quer crer em Deus, então creia dessa forma, que há um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E que, na verdade, o próprio Jesus disse, se você quer ver o Pai, né? Eu sou o Pai, eu sou o Pai, né? Então, porque perguntaram isso para Jesus, né? Mostra-me o Pai, né? Aí ele diz assim, eu sou o Pai. Então, e aí quando ele foi embora, Jesus, ele testifica sobre o Espírito Santo, morreu na cruz, foi embora e falou assim, ó, eu vou deixar o Consolador, ele testifica sobre o Espírito Santo. Então,
Não há outro Deus, não há outro eterno a não ser Ele, Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? Que aí nós dizemos também que estava desde o princípio, né, de todas as coisas, do princípio do mundo, né? Então, pode até alguns dizer assim, mas eu não posso acreditar em Buda? Não, porque Buda não morreu na cruz por nós. Eu não posso acreditar no sentido como Deus, tá? Eu não posso acreditar que Pedro era um Deus? Não, porque Pedro não era um Deus, era um discípulo, era um apóstolo e só foi usado, né? Vamos dizer assim, a sua carcaça, que é a sua mente, coração, né? E demais coisas, a sua voz, a sua visão, a sua audição, foi usada para o reino de Deus. Outra coisa, então quer dizer que eu não posso acreditar em Maria, mãe de Deus? Claro, você pode acreditar em Maria, mãe de Deus, ela existiu, inclusive, vou dizer o seguinte, o ventre dela foi emprestado ela emprestou o ventre dela, entre aspas, né? Emprestou para que fosse gerado um ser ali, que é pelo Espírito Santo, Jesus, né? Testificando de novo pelo o Espírito Santo. Então, mas eu não posso crer que, talvez vai até, muitas vezes, afetar algumas pessoas, mas eu não posso crer que Maria é minha mãe? Não, porque Maria foi mãe de Jesus, um ser normal que emprestou o seu ventre para que Jesus fosse encarnado. Então, Maria não tinha poder nenhum, não tinha poder nenhum. Maria merece o nosso respeito, né? Maria merece a nossa atenção, que suportou naquela época a fase de ter perdido um filho, poderia ter perdido um filho, né? Que isso não aconteceu porque a gente sabe do plano de Deus. Mas ela foi ameaçada, né? O seu filho foi ameaçado, que ia matar abaixo de 2 anos, né? Ia matar qualquer menino. Então, nós cremos que Deus é aquele que é formado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós acreditamos nisso. Não acreditamos mais em nenhum que se fala aí. Aliás, nós geralmente nós falamos o nome Deus, né, porque é muito usado, mas nós queremos verbalizar que é o Yahvé, o Eterno. É o Eterno que nós cremos. Não é qualquer Deus, é o Eterno, aquele que não tem começo nem fim e criou todas as coisas. É nisso que nós cremos. Por isso que nós estamos falando de graça, porque graça é o Filho de Deus, mas é o Deus encarnado entre nós. Né? E a própria Maria, Deus achou graça nela. Porque ela tinha graça, ela tinha a presença de Deus, por isso que Deus escolheu, né? Um outro versículo que eu gostaria de ler é Romanos 3:31, que fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, né? Então, confirmamos a lei. Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha e nos impõe a lei. A lei, ela vem trazer condenação, mas Jesus veio nos libertar dessa condenação, né? E por isso que ele veio cumprir a lei, porque nenhum outro homem cumpriu a lei, e ele veio cumprir a lei, né? Para que a lei fosse o quê? Abolida, né? No sentido de condenação, que se eu estou em Cristo, se eu não estou em Cristo, eu estou debaixo da lei. Tá? E debaixo da lei, a condenação, né? A lei não está abolida. Lá em 1 João... 1 João 3:4, fala assim: todo aquele que comete pecado, ele transgride a lei. Então, se ele transgride a lei existe. Então, a lei não está abolida. A lei ela permanece a lei. Então, todo aquele que comete pecado, ele transgride a lei. Pois o pecado é a transgressão da lei. Toda vez que eu pego, eu transgrido a lei. E eu tenho que me socorrer em Cristo, porque em Cristo, pela graça, eu sou salvo.
né? Então, assim, todo aquele que comete pecado, ele transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Se não tivesse lei, não seria necessária a graça para nós, para nos perdoar. Mas como existe a lei, e a lei vem para nos condenar, vem mostrar o nosso erro, o nosso pecado, eu tenho que o quê? Gritar, socorro, Jesus, me socorre. Venha, me perdoa, me conserta, me muda, me transforma. E aí, quando você começa a caminhar com Cristo, você entra num processo do quê? De transformação. Entra no processo de santidade, processo de cura, processo de libertação. Então, e você começa a o quê? A se libertar e você começa a se tornar o quê? Uma nova criatura. Não uma criatura no pecado, uma criatura em Cristo que pode pecar, mas o Espírito Santo te dá o domínio próprio para que você não peque, para que você não ande em pecado. Né? É uma chance, né? A graça é uma chance que nós temos para corrigir, né? Amém. É uma chance. Deus está dando chances para nós, né? Então, por isso que ele enviou o seu filho, como dizendo assim, ó, isto aqui é a lei, isto aqui é o certo, mas vocês precisam de mim, precisam da graça, porque vocês toda vez vão cair e vão pedir socorro, é o socorro, né? Então, a graça é o socorro mesmo. E a gente sempre está pedindo socorro a Deus. Agora, não adianta dizer que algumas pessoas pensarem, na verdade, que a graça está tudo certo e é liberdade. A graça, sim, é liberdade, porque é se desprender do pecado. Mas a graça não é libertinagem. Não é libertinagem. Tudo certinho, né? Como novamente, voltar ao assunto, dizer que Deus é amor, Deus é amor, porque você fica julgando, Deus é amor. Deus é amor, Deus é justiça também, né? Deus é justiça. Então, eu vejo assim que é uma interdependência entre a lei e a graça. Aquela não dependência, mas interdependência, né? Porque a graça, além de nos salvar da condenação da lei, ela o que? Ela nos habilita a nós vivermos numa harmonia com o quê? Com os preceitos celestiais e com o padrão divino. Existe um padrão para você viver na graça. Você não pode viver da graça da maneira antiga. Você tem um padrão divino. A graça não importa em liberdade para pecar. Porque muitas pessoas estão pegando a graça e pegando como se fosse uma procuração para pecar. Mas numa mudança de senhores, né? Você está mudando. Quando você entra na graça, você muda o teu senhorio. A mesma coisa, a lei, havia o quê? Havia um sacerdote da lei. Mas quando muda o sacerdócio, a própria palavra fala, quando muda o sacerdócio, muda a lei também. E o novo sacerdócio é Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então, assim, a essência da graça, se você pode perguntar para as pessoas, elas vão falar, você pode perguntar, qual é a essência da graça? É as pessoas serem boas. Elas vão falar isso, qualquer pessoa vai falar isso. A essência da graça, se você perguntar para qualquer pessoa, elas vão falar, é ser boa. E eu falo para você, a essência da graça é quando você clama por socorro. Não é ser boa. Mas é quando você reconhece, quando a lei te mostra quem você é, e você fala, meu Deus do céu. Quando você olha no espelho como aquele sacerdote, ele olhava na água, ele se via. E ele falou, por isso que veio o sumo sacerdote Jesus Cristo, que não tem pecado, assumiu a responsabilidade de todos os pecados, de todos os povos, nações, de todas as pessoas, ele assumiu o pecado. Ele, morte de cruz, maldição. Por isso que ele fala, Senhor, por que me abandonaste? Porque a maldição, o próprio Deus virou, porque era a maldição que Jesus trouxe sobre ele ali na cruz. Porque você morrer no madeiro era maldito. Você era considerado maldito diante do Senhor, diante de Deus. Isso que representa morrer na cruz. E Jesus, ele passou por maldito, sem
ter nenhum pecado, sem ter nada, ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos a graça e o acesso direto ao Pai, e ter direito como filho, né? Então, Deus está esperando de braços abertos para receber o quê? Os seus filhos. Não importa o teu erro, não importa o teu pecado, não importa o que você fez. Uma vez eu estava ministrando em Diadema e um traficante lá que tinha uma boca lá em Diadema, e ele me chamou na porta, ele queria que eu orasse por ele, mas ele falou, pastor, para mim, tem salvação? Eu já matei, eu já roubei, já fiz tudo que não presta. Eu falei, Jesus está de braço aberto. É só você se arrepender do seu pecado e a graça de Deus vai invadir seu coração. Então, assim, não importa, se você que está me ouvindo essa live, e você não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não importa, não deixe o espírito de condenação te condenar. Mas pegue isso que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Se arrependa, confesse os seus pecados, se arrependa e entra para viver na graça, na dependência de Jesus Cristo. Você ser dependente do seu Jesus Cristo. Né? Eu lembro do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele saiu, pegou a herança do pai e gastou tudo. Mas chegou uma hora que ele lembrou, puxa vida, até os jornaleiros, os empregados do meu pai, eles comem o do bom, do melhor lá, né? Com meu pai, trabalhando. Ele falou, eu não quero nem voltar como filho. Eu quero voltar como jornaleiro mesmo, como empregado. Eu quero dizer, Deus não quer que você volte como empregado. Volte, se arrependa, porque ele se arrependeu. Mas o Pai vai sempre te receber de braços abertos, não importa o que você fez. Deus vai sempre, através do arrependimento e da tua obediência, Deus sempre vai te receber de braços abertos. Não há lei para te condenar quando o arrependimento vem. A lei dos homens pode te condenar. Talvez você fez alguma coisa errada, vai até pagar por algo que fez errado natural. Mas eu quero dizer, no nível espiritual, Deus já te recebe como filho. Não importa o que você fez. Não importa. É só o arrependimento. O arrependimento que é reconhecer que você errou, que você fez errado. E começa a clamar por Deus. Socorro, Jesus, me socorre, Espírito Santo. Né? O teu clamor vai atrair a graça. O teu clamor vai atrair a graça, a presença de Deus na sua vida. Fico pensando no pessoal da antiguidade, né? Onde participaram desta ação, né? Onde o sacerdote, né? Entra na tenda, né? E onde tinha os compartimentos, e onde ele ofereceu o sacrifício tal, e também na atitude do povo oferecer sacrifício e também ser participante disso tudo. Eu fico pensando desse pessoal que, de uma certa forma, entendia como uma ordem de Deus para fazer pelos pecados. Mas aí, se eles como fosse se transportar para hoje, né? E para ver o que aconteceu, né? Depois de Jesus ter morrido na cruz e hoje aí em 2021, a gente dizer assim, essa pessoa aqui, ela diz assim, olha, que interessante, foi isso então que aconteceu, é isso que Deus queria explicar, que por enquanto era um animal que seria morto, sacrificado, mas isso estava simbolizando alguém, um ser humano que viria, um ser humano, né? Um Deus encarnado, que seria encarnado humano, e ia morrer na cruz do Calvário, e isto era o ápice da salvação, da graça. Isso era o cenário todo sendo montado desde o início do mundo, apresentando o quê? A lei e a graça, né? A lei e a graça, apresentando a lei e a graça, e depois, no final de tudo, no Novo Testamento, depois de Jesus morrendo na cruz, né? E aí se consuma todo o fato que a lei e a graça estão juntas desde o início do mundo e elas permanecem juntas até hoje.
E aí essa pessoa podia dizer assim, nossa, agora que estou entendendo, clareou um pouco a minha mente, porque eu não estava entendendo, porque simplesmente só tinha um cenário de um animal sendo sacrificado, um cenário de um sacerdote entrando dentro de uma tenda, os compartimentos e assim por diante. Então é interessante, né? Quer dizer, toda a visão, todo o cenário foi clareado mais ainda nesses dias atuais para a gente pode entender. Amém. E a boa notícia que eu quero te dar é que Cristo, ele se fez por maldito ali na cruz por nós. Aquele que estava designado para mim e para você, morrer de cruz, morrer com maldição, Jesus ele levou sobre si toda a maldição nossa sobre ele. Então, essa é a boa notícia, que ele morreu por mim e por você. E não faça disso qualquer coisa. Não faça desse ato que Jesus fez por mim e por você como uma coisa banal. Que você busque entendimento do sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz por mim e por você. E uma coisa, nós não precisamos mais fazer sacrifícios, nós precisamos obedecer em amor. Não obedecer pela lei, mas obedecer por amor, fazer por amor. Porque se eu estou obedecendo sem amor, eu estou na lei. Eu não estou no amor de Cristo. Né? E ele morreu na cruz por nós. Né? Lá em Deuteronômio 21, 23, fala sobre a morte na cruz, que é a morte de maldição. Eu queria ler primeiro Pedro, acho muito importante, você que está nos ouvindo nessa noite, nesse bate-papo com a palavra, 1 Pedro 2,5 fala assim, se você entender esse versículo, você vai entender a sua finalidade, que você como igreja, você templo de Deus, templo do Deus vivo, você é pedra viva. E a palavra aqui em 1 Pedro 2,5 fala assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. Essa pedra é Jesus Cristo. E nós temos que ter o fundamento Cristo. E essas pedras vivas começando a colocar em cima dessa outra pedra e se formar o quê? Edificados como casa espiritual. Nós só somos casas espirituais quando o meu fundamento é Cristo. Com essa pedra angular que é Cristo, eu estou sobre essa rocha, sobre essa pedra. Jesus falou, sobre essa pedra eu estabeleço a minha igreja. Não era Pedro a pedra. Pedra era ele, a rocha toda poderosa. Era a rocha, era Jesus Cristo. Não é sobre a instituição de Pedro, não é sobre Pedro que Jesus está falando. É sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu edificaria a minha igreja. E nós somos pedras vivas. Você não é uma pedra morta, você é uma pedra viva, que juntas umas com as outras, nós edificamos o quê? Aquilo que Deus fala aqui, edificados como casa espiritual, para ser o quê? Sacerdócio santo. O sacerdócio não é de qualquer maneira, o sacerdócio é santo. Por isso que nós estamos num processo de santificação, num processo de transformação, um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento da salvação, até nós chegarmos a uma estatura de varão perfeito, que esse é o objetivo nosso. Enquanto nós estamos na terra, nós estamos avançando e prosseguindo e nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós nos tornamos aqui na terra. Uma estatura de varão perfeito. Até nós sermos arrebatados, levados àquilo que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Então, assim, não esqueça que você é uma pedra viva, você não é uma pedra morta. Você não é uma pedra de tropeço, você é uma pedra viva.
quando nós estamos estabelecidos sobre a rocha que é Cristo. Essa é a graça maior que nós temos. É pela graça, pelo amor de Jesus Cristo que nós somos salvos. É através da cruz que nós somos salvos. E é através da cruz que nós temos acesso direto ao Pai. E esse é o maior propósito que Deus tem para as nossas vidas aqui na Terra. E na lei de Cristo, como é que eu sei que eu estou na lei de Cristo? É quando não há nenhum orgulho sobre a sua vida, naquilo que você está fazendo. Não há orgulho, não há soberba, porque não há nenhuma fagulha de orgulho para aqueles que fazem a obra do Senhor, que fazem por amor, que fazem com revelação, que fazem com dedicação. Ele não espera a recompensa. A recompensa dele já foi ganha. E por ele saber que a recompensa dele já foi ganha na eternidade, ele não está se preocupando com um tapinha nas costas de orgulho. Você conhece uma pessoa que caminha com Deus quando ela não tem o orgulho, a soberba daquilo que ele está fazendo para o Senhor? Você reconhece que uma pessoa está debaixo da graça, que ele é uma pessoa dependente, completamente dependente de Deus. Ele é dependente do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que está debaixo da graça, porque a lei condena, ele não condena as pessoas. Ele tem uma possibilidade que Jesus atuar na vida da pessoa. Não importa o que a pessoa é, não importa o que a pessoa fez. Ele crê naquele que libertou e está libertando ele a cada dia do pecado. Ele vê a possibilidade desse mesmo Cristo que está fazendo um milagre na sua vida, fazendo a vida na sua vida e na vida das pessoas. Então, o próprio Paulo lá em 1 Coríntios 9:19, ele fala assim: embora eu seja livre para com todos, eu fiz o quê? Servo de todos para ganhar ainda mais. Eu fiz de judeu para ganhar os judeus, eu fiz não que ele pecou. Entendam bem, irmãos. Ele não pecou para ganhar o pecador. Ele esteve junto com os pecadores, como Jesus esteve junto com os pecadores, mas para ganhar os pecadores, e não para conviver no pecado, e não para conviver com os pecadores. Mas ele se fez, ele estava ali, ele se fez. Ele se fez de judeu para ganhar os judeus. Ele se fez de ímpio para estar junto com os ímpios, mas para ganhar as pessoas para Cristo. Essa é a finalidade da graça. Aí, se eu condeno as pessoas, eu estou debaixo da lei. Se eu tenho graça ou amor, eu estou junto lá com a pessoa, estou crendo que Jesus vai me transformar, porque é Jesus que transforma, não sou eu, não é você. A gente ministra a palavra, fala da palavra, fala do amor de Deus, mas é o Espírito Santo que convence. E na abertura que as pessoas dão, elas começam a se ficar livres. Livres da religião, livres do sistema, livres da lei, mas livres porque estão aliançados com Cristo. Livres porque a cada dia tem crucificado a sua alma, a sua carne, todos os dias, se negado a si mesmo. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Mais alguma coisa, gente? Acho que é isso mesmo. Quando você está na graça, você tem liberdade. Quando você está na graça, você está bem de saúde espiritual. E também é interessante que quando nós vivemos neste mundo, né? E temos que viver de forma honrosa, certa, né? Mas é interessante porque quando a gente sabe o que é certo, nós andamos certamente, nós não ficamos pensando, por exemplo, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, né, nos dias atuais, tal, nós não ficamos pensando, na lei número tal, capítulo tal, essas coisas de ficar a ponto verificando. Por quê? Porque a própria, como é que eu posso dizer, o próprio andamento das coisas e de ter um bom senso de andar certo está dentro de nós, né? Então, é o que eu quero dizer assim, nós não temos de cor a lei natural nossa do país, né? Mas nós sabemos, está dentro de nós, nós sabemos o que é certo. Por quê? Porque a lei nos aponta isso, o que tem que ser certo, né? E a graça nos ajuda a
a manter isto, né? Então, não há possibilidade de desvincular as duas coisas, né? Temos que ter as duas coisas. E porque a própria palavra diz assim, que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, está dentro de nós essa palavra, essa palavra, e aí ela é totalmente, como eu posso dizer, revestida com a graça, né, de Jesus Cristo. Mas é isso. Terminamos aí mais uma live, Amém. Né, sobre o tema qual é a diferença entre a lei e a graça. Nós esperamos que você possa ter compreendido e você possa ter recebido esse bate-papo na palavra. E qualquer assunto que você queira conversar, dúvidas, você pode colocar aí nos comentários que nós vamos ter o prazer de responder a vocês. Certo, pastor Toninho? Amém. Deus abençoe vocês. Se eu estou em Cristo, nova criatura sou. E se eu estou na videira verdadeira, eu vou estar dando frutos espirituais. Amém? Deus abençoe a sua vida. E segunda-feira, live às 20h30, em nome do Senhor Jesus. Bom final de semana. Deus abençoe as suas vidas, a sua família, a sua casa. Seja cheio da paz do Eterno, que nos surpreende a cada dia com o seu amor, com a sua misericórdia. Que a sua casa possa estar cheia do amor de Cristo, que a paz que excede todo o entendimento esteja na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe Segunda-feira vocês. voltamos. Até mais. Até mais.